Olá, tudo bem? Estamos juntas para mais um episódio É Tempo de Florescer. E hoje vocês estão vendo aqui, né, que mudou um pouco o cenário. E também eu tenho uma convidada hoje, essa é a Ardala, a minha amiga, e a gente tem algumas histórias juntas com Jesus. E eu hoje senti, ela vinha me visitar e eu falei, amiga, tu vai gravar um vídeo comigo hoje, porque hoje a gente vai falar sobre fé. Isso. E ativar a sua fé também, para que você seja, né, talvez, a gente não sabe onde esse vídeo vai chegar, quem é as pessoas que precisam ouvir, mas lembra que eu sempre falo para você que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, que toda vez que a gente testemunha o que ele fez, estamos dizendo, faz na vida dela, na vida dele também. Amém. Então hoje a Ardala vai contar um pouquinho do testemunho dela, que é lindo, e conta, amiga, começa aí. Vamos lá. Então, na verdade, antes de começar a falar um pouco, né, sobre o meu testemunho do que o Senhor fez na minha vida sentimental, só para vocês entenderem um pouquinho, né, eu era uma menina um pouco viciada, né, na questão sexual, então eu tive vários namorados, né, e depois eu tive um verdadeiro encontro com o Senhor e eu decidi e falei, não, vou ser intensa nas coisas do Pai. E aí eu realmente me entreguei totalmente às coisas do Senhor, né. E comecei um processo de santificação, né? Que até a Sinara diz, né? Que virgindade é uma coisa, mas você ser santificar é a outra, né? Ser pura, né? Ser pura. Então eu comecei esse processo de santificação. E tinha conhecido hoje meu marido, né? Meu esposo, glória a Deus, mas na época era meu namorado. Mas antes de eu conhecer ele, eu tinha feito uma cartinha. Aí a Sinara sempre fala para as meninas, né? Faça uma cartinha. E, gente, a minha cartinha tem 4 páginas. É coisa básica. Não é só uma cartinha de uma página, então ela tem 4 páginas. Mas é que eu fui bem detalhista, até o simples fato porque eu tive muito namorado com os filmes do carro. Então aí eu falei, ai Deus, eu não quero um homem assim. Eu quero um homem que o carro dele é meu carro. E hoje eu ando com o carro do meu esposo, que é o meu carro, né? Então são os detalhes, né, que Deus fala com a gente. Então eu escrevi a cartinha e eu, né, comecei a namorar com o meu marido, né? Isso aí eu conheci a Sinara nesse meio do caminho. Foi realmente uma pessoa que Deus colocou na minha vida, porque eu tinha uma intimidade com Deus, só que eu não vivia o sobrenatural com Deus. Eu fui ativada realmente quando o Senhor colocou a Sinara na minha vida. E falando agora do testemunho, para não sair muito, né, do assunto, eu lembro uma vez, foi no GP, na casa da Evelyn, se eu não me engano. E aí a Sinara, cada uma ia orar, né, por uma amiga, e a Sinara veio orar por mim. E aí naquele dia, eu sempre tive um sonho lá no meu coração, né, de me guardar, de ter um casamento, de como, né, eu sonhei de princesa. Só que não tinha dinheiro, eu nem era noiva, eu tinha um namorado e meu namorado pé no chão. Ai, não quero fazer festa, já fui casado, né, então pra que fazer de novo? Não tinha nem pedido de casamento, nada, né, amiga? Nada, gente, meu Deus. Tipo assim, olhando humanamente, nada a ver, né, tipo... E aí Deus usou a vida da Sinara, ela me entregou várias coisas e tava num processo difícil também de me guardar ali, ela falou, vale a pena, o Senhor tem propósito nisso. E ela falou assim, fica tranquila, porque quem paga a festa do casamento é o pai da noiva. E eu não tive meu pai na minha vida, né? E na hora eu soube que era o pai Deus, né? O pai que me criou. E aí eu falei, uau, que lindo. E aí naquele dia eu corri pra casa, escrevi tudo que ela tinha me falado. E na outra semana o Senhor desceu lá na minha casa assim e ele falou, começa a organizar o teu casamento. Eu falei, mas eu nem fui pedir de casamento, gente, meu Deus. E eu comecei, ele falou, começa, porque vai ser rápido. Tu mal vai ser pedido, já vai casar. Eu falei, amém, né? E aí eu lembrei de alguns detalhes que a Sinara, né, tinha comentado comigo. E aí eu comecei, coloquei lá, música, que cor que ia ser decoração, daminha, tudo, detalhes. Eu tenho um caderno. O local. O local que eu queria casar, que o senhor já tinha me falado que ia casar lá, o fotógrafo, enfim, detalhes, né? E só um detalhe, sem ter pedido de casamento e sem ter R$1, sem ter recurso. Sem recurso, eu tava sem trabalhar. Profeticamente, né? Profeticamente, tava sem dinheiro, porque eu trabalhava, tinha uma empresa de marketing, eu machuquei meu joelho, rompi o ligamento do meu joelho, que é o testemunho que o Senhor me curou, mas ficava sem trabalhar, sem nada. O meu namorado me bancando, né? Que isso nunca tinha acontecido na minha vida, Deus o livre, né, se acontecesse. Sem dinheiro. E aí anotei tudo lá certinho, todas as coisas. E aí eu comentei com o meu namorado dele assim, legal, né, mas eu não quero casar, tipo, né, eu já casei. Daí eu falei, fala com Deus então, porque ele falou que vai ter festa.
Eu falei bem assim. Dele, ele começou a rir. Ele, tá bom. Eu falei, não interessa, porque ele tinha 3 mil na conta, na verdade, só isso ele tinha. Ele tinha recém se separado também, né? Daí ele falou, então tá bom, se Deus quer, né? Mas eu não tenho dinheiro nem intenção. Daí eu falei, tá bom, não importa o que tu quer, o que Deus falou. E aí foi oração, né? Assim, e a gente foi orando assim, olha, Deus, eu vou falar pra vocês, ele foi presente em cada detalhe. E outro ponto importante foi quando eu tava um dia na terapia com a Sinara e Deus usou a vida dela pra falar assim, não era noiva nada, só namorada. Amiga, vamos fazer, né, o chá de lingerie. Mas antes do chá veio da conta? O da conta foi antes? Aham. Da conta foi antes? Porque ela falou que muitas pessoas iam me abençoar no meu casamento. E ela tava na academia, né, amiga? Quer contar essa parte? Tava na academia, e aí eu tava lá no meu momento, daqui a pouco Deus falou assim, trouxe a Ardala. Ele falou, fala pra Ardala abrir uma conta, né, uma conta online que possa gerar link de pagamento, porque ela vai começar a receber algumas ofertas. E aí tem alguém ou tem pessoas que vão querer passar no cartão de crédito. E eu tenho uma conta assim online, que é a que eu uso aqui no meu, né, pro meu trabalho. E eu falei, amiga, tu tem uma conta? E ela falou assim, uma conta pro casamento. Ela falou, não, amiga. Eu falei, então, abre nesse local aqui, nesse lugar, porque dá pra gerar link de pagamento. Se alguém quiser, não tem desculpa, se alguém quiser abençoar no cartão de crédito, pode abençoar também. E aí ela falou, tá bom? Ela sempre foi muito obediente. Ela falou, então tá, amiga, vou obedecer, né? Deus falou? E ela abriu, né, amiga? Abri. E aí Deus, né, usou as pessoas. Quando chegou a mensagem, tu tem link de cartão? Eu falei, não acredito que a Sinara falou. E foi, tipo, super rápido. Ela tinha falado mal depois, um tempo depois, sei lá, 1 mês, 2 meses, a pessoa já veio. Tem cartão? Como assim? Eu te falo, eu consigo? Eu tenho. Não, eu quero pagar parcelado. E tipo, era R$800, assim, o valor. Eu falei, uau! E aí eu falei, viu, obediência. Obedeçam, porque, né, quando o Senhor fala, é porque Ele quer fazer. E aí teve, né, várias pessoas, enfim, que vieram, né, mas o chá, daí o Senhor usou tua vida numa sessão de terapia ali que a gente tava conversando. E aí ela falou, vamos fazer o chá de lingerie, vamos dar um passo de fé. Porque o meu marido hoje, ele, não tinha me pedido, né, É que ele tava, o homem, né, o homem ele é muito racional. Isso. Ele não vai fazer nada se ele não tiver pelo menos uma certeza, um valor, algo assim. Então ele não queria se mover, porque ele falou, não vamos, a gente não vai se mover, porque a gente não tem recursos. Só que aí que entra a fé dessa mulher sábia, né? A mulher sábia que edificou tudo ali, né? Eu falei, e aí o que aconteceu? Ela falou, vamos fazer e tal, daí eu, tá, vamos. Ela meio que se assustou, né? Ela falou assim, amiga, eu não tenho condições de fazer a festa, não tinha. De montar esse chá de lingerie, chá de bebê. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. E aí eu falei assim, amiga, qual é a data que tu quer? Escolhe a data, porque aí eu vou olhar no aplicativo do meu salão de festas, porque se tiver, a gente já vai fechar. E eu falei assim, amiga, as amigas que estão contigo nesse tempo e que te amam, não vai ter problema nenhum de cada uma trazer o seu prato, a gente traz um prato e um presente pro chá. Eu falei, a gente vai montar esse chá de lingerie pra ti. Aí ela falou assim, amiga, então vamos? E aí ela escolheu uma data, eu olhei no aplicativo, a data tava liberada e a gente já salvou aquela data e já começou a se mover. Já. E o interessante é que assim, a Sinara falou, eu conversei com o meu, né, namorado na época, dele não, se Deus, né, falou, ele sempre me apoiando do lado, sabe? Nunca me brecou. E eu sempre perguntei pra ele, eu não fui lá, simplesmente falei com a Sinara e vou fazer sem falar com ele. Não, conversei. E teve pessoas que falaram, tá ficando louca, tá fazendo tudo errado, não é assim que manda o protocolo. Tu vai ser envergonhada porque tu não foi nem... Como que tu faz um chá de lingerie se tu não foi nem pedido em casamento? E eu falei assim, oi, protocolo? Eu falei, eu não sou desse mundo, eu sou do céu. O meu protocolo do céu é diferente. Então, nós somos do Kairos, não do Cronos. Então, eu tô feliz com essa resposta, porque eu não me movo com as coisas do mundo, eu me movo com as coisas do céu. E aí eu falei, mais uma certeza que é pra fazer. E aí, gente, foi lindo, eu fiz o grupo. E aí as minhas amigas super parceiras. Claro, eu falei quem pode ajudar. Gente, sobrou comida, tive que congelar salgadinho. E, gente, não foi qualquer chá de lingerie, coisa tá? top. Foi tudo coisa boa, muita comida, né? As roupas. Não, as lingerie que lindas. Ela ganhou, eu falei assim, eu tô querendo fazer um chá de lingerie desse pra mim. Tô porque, usando gente, todas. ela ganhou muita coisa, mas assim, não foi
coisas simples. Não, Foram uma coisa linda. Conjuntos, hobbies, umas Lindo, coisas lindas. lindo. Foi assim, ó, ela foi muito amada. Muito amada. E o meu marido agradece, tá? Olha aí, ó. Não estão sendo muito usadas, glória a Deus, agora pode, né? Aham. Mas assim, ó, foi lindo que Deus fez, sabe? E aí a gente fez esse chá de lingerie, acho que foi em setembro que a gente fez. Eu casei em outubro, agosto ou setembro, por ali. Eu acho que foi por ali. Aham. E, gente, eu fiz, olha só, o chá não tinha pedido de casamento, não tinha dinheiro, não tinha Lugar, não tinha nada. Gente, eu casei dia 19 de outubro, ou seja, em 2 meses o senhor fez tudo. Foi muito rápido. Literalmente, botou o pé. Isso, foi. Eu não lembro certo a data ali, não vou mentir se for setembro, agosto, eu não sei certo. Eu acho que foi agosto, amiga. Eu acho que era tipo 14, 17, mas foi alguma coisa assim. Só pra não, né? Enfim, e aí, gente, eu falei, tá, e agora? Tá, fiz o chá, qual que é o próximo passo? Eu falei, meu Deus, eu já sei que eu vou casar num lugar. E aí Deus me deu a data do casamento. Você vai casar dia 19 de outubro, num domingo. Porque eu não queria casar no domingo, eu queria casar no sábado. Mas foi a data que Deus me deu. E foi perfeito. Foi no lugar que eu queria, que é no Mariás, lá em Araquari. É uma casa de festa cristã. Então, eu falei, meu casamento vai glorificar a Deus. Então, não teve música secular, não teve bebida alcoólica. Foi um casamento realmente, né, pra glorificar o nome do Senhor. E eu lembro que quando eu mandei mensagem pra Berenice, a data tava disponível, tipo assim, tudo fechou, gente. Mas a gente não tinha fechado o lugar. O que eu fechei primeiro, sabe o que foi, sim? Foi o vestido de noiva. Ah, é Foi o verdade. vestido de noiva. Não tinha dinheiro, falei, vamos ver o vestido de noiva. Fui com a minha mãe e com a minha sogra. Cheguei lá pra ver o vestido de noiva, eu já sabia o lugar que eu ia alugar. Deus falou, vai ser aqui na Brasil Noivas. Fui lá, olhei o vestido, me encantei. O único que eu achei que eu não ia, porque eu não queria princesa. Não, Deus falou, vai ser princesa. Foi o vestido que eu me apaixonei. E aí eu saí da loja, daí a mulher, vai fechar, não sei o que. Daí eu falei, então, eu vou conversar com o meu noivo e tal, nananã. E eu não tinha nem sido pedida, eu acho que eu fui pedida logo, um pouco antes do casamento, tá? E aí eu falei, vou conversar certinho com ele, né? Só que eu não tinha dinheiro. Aí eu entrei no carro e falei, bom, mãe e sogra, amei o vestido, mas agora, né, vamos ver o que Deus vai fazer. Agora tem que esperar Deus, né? A parte dele agora. A parte dele, eu tinha que dar R$1.000 de sinal e aí o resto no cartão, mais perto da data. Daí a minha sogra olhou pra mim e falou, eu vou te dar uns R$1.000 de sinal. Daí eu... Ai, Deus, trabalhando. Uhum. Aí a mãe, eu pago a parcela do vestido, deu? Meu Deus. Eu falei, pronto. É Deus. Deus tá no negócio. Tipo assim, mais uma certeza. Daí fui pra casa, aí a minha sogra conversou com o meu sogro. Daí eles fizeram pra mim o Pix de R$1.000. Daí eu falei pro Lu, eu cheguei e falei, amor, olha só, eu tenho R$1.000 pro vestido. E aí, vamos fazer? Gente, não tinha os 3 mil dele lá, mas tipo, não tinha de mais dinheiro. Da onde faz um casamento com 3, 4 mil, não dá? Isso não é nem o valor do vestido? Não, o vestido não é nem o valor dele. E aí, o que aconteceu? Ele falou, tá bom, vamos fazer. Tá vendo? Ele sempre do meu lado. Bora. E aí, eu lembro que eu paguei e falei, agora já era. Já foi. E aí, Deus foi movendo, foi provendo, foi fazendo, foi vindo. Gente, meu casamento no final, acho que foi uns 40 e poucos mil, assim. E foi tão lindo que Deus fez, sabe? Foi maravilhoso, assim, o nosso casamento. Quem tava assistindo por vídeo falava, a gente via a presença de Deus, né? No casamento, foi tão lindo. E um detalhe, assim, ó, eu tenho um calendário de testemunhos. Cada dia tinha sei lá, foi quase um mês ali, que todo dia acontecia um milagre. Tinha algo do Senhor. Todo dia, gente. O detalhe, sei lá, lágrimas de alegria que eu não tinha. Minha amiga, eu vou fazer pra ti a lágrima de alegria. Do nada ela vinha, do nada, né? E uma coisa que eu acho muito legal falar, que eu não tinha um perfume pra fazer as fotos. E eu queria muito perfume, só tinha body splash, né, gente? Meu Deus. Eu falei, não, né, eu vou casar com uma princesa. Olha o pai de detalhes. Olha só. Falei, não, pai, eu quero um perfume top, um cheiroso, assim, sabe? Inclusive, eu tô com ele hoje. E tá cheirosa. E aí eu falei, Deus, eu quero, por favor, né? Em vez de toca no coração de alguém pra me dar um perfume. A minha amiga, ela me manda mensagem, amiga, eu tava orando e o Espírito Santo pediu pra mim falar pra te escolher um perfume. Ai, meu Falei, não. Ai, para! E aí foi tão lindo que a minha amiga falou assim, não escolhe o preço, não olha o valor, escolhe o que tu quiser. Uau. Gente, eu sempre quis um Coco Chanel, né? Porque eu não tive condições ainda, né? Uhum. E aí eu mandei pra ela um Coco Chanel e um outro também que era um pouco mais em conta, né? Ela falou pra não olhar, mas eu fiquei meio assim, né? R$1.000 um perfume, Não né? queria se abusar, né? Abusar, né? Uhum. E aí eu mandei pra ela e quando ela chegou de viagem, ela me deu o Coco Chanel.
Eu falo, Jesus, olha os detalhes. E aí eu fiz as fotos lindas lá com o perfume. Então o Senhor é de detalhes. Então a gente não pode impedir ou falar, isso não é pra mim. Não, Deus ele tem o melhor pra você. Só que a gente tem que abrir a boca e pedir, sabe, né, esperar. E o nosso casamento foi lindo, né? Depois a gente ainda teve lua de mel, teve casamento. Não, e o casamento com pompas e honras. Ela não deixou nada a desejar. Tipo assim, não, isso aqui eu vou ter que economizar, isso aqui não vai ter. Gente, foi um dos casamentos, eu falo pra ela, não foi o mais lindo, porque o mais lindo é do meu filho, né? Mas eu falo, o teu é o segundo, né? Porque a gente estava junto lá. Sim. E foi assim, ó, foi cada detalhe. Sabe assim, não deixou a desejar nada de uma noiva que estava fazendo isso pela primeira vez, sonhando. Sabe, o Senhor, ele realmente realizou todos. E ainda ele deixava bem claro pra ela, sonha mesmo, né? Sonha, porque teve um dia que Deus falou pra mim assim, filha, eu não posso te dar nada do que você não deseja. Então, você precisa desejar, você precisa pedir. Porque às vezes a gente tem tantas crenças, tantas limitações, que a gente não se permite nem a pegar um papel e uma caneta e escrever um sonho ali. Porque a gente é tão limitado, a gente entra num lugar de não permissão e de que aquilo não é pra gente, e o Senhor quer mexer na nossa forma de pensar. Ele quer que a gente realmente acesse as verdades do céu sobre nós. E tudo que a Ardala viveu já estava escrito. Salmo 139 diz que todos os nossos dias já foram escritos no livro dele antes de qualquer um deles existir. Então isso já era sonho de Deus para a vida dela. E Deus jamais iria brincar com os sentimentos e com o coração da Ardala, dizendo assim, sonha porque eu não vou te dar. Ou sonha porque assim, ó, eu vou te dar só o que tiver dentro das minhas condições. Que condições? Isso. Se ele é dono do ouro e da prata, se ele é dono de tudo, ele quer que você amplie a tua forma de pensar, que você renove a tua forma de pensar para que você acesse. Se ela não fosse obediente e se movesse profeticamente, porque ela estava assim, fé é isso? Lembra que no começo eu falei, nós vamos falar de fé. Fé não é fé quando você faz algo, se move, quando o recurso está ali, quando as condições são favoráveis. Fé é quando todas as circunstâncias, quando tudo está dizendo não, mas você decidiu crer e acreditar naquilo que Deus diz sobre você. Amém. Se você tem uma palavra, caminhe sobre ela, porque é isso que a Ardala viveu. Eu fiz, E assim, gente, o casamento, sabe, eu falo assim, ó, se você tem esse sonho, não importa o que você passou, sabe? Porque eu já tive um casamento, só que, enfim, coisas da vida, não era pra ser, né? Que não foi Deus que uniu, né? A gente que uniu na força do braço. Eu sempre falo isso, né? A gente vai lá, faz acontecer porque a gente quer. É diferente quando você deixa Deus, né, trabalhar. E eu tive, né, acho que uns 5 namorados, né? E eu falo, cada um aprendia alguma coisa, foi um processo da nossa vida. Mas quando realmente você deixa Deus, né, conduzir, é diferente. E a obediência, sabe? Não importa com quantos caras você deitou, com quantas pessoas você se relacionou, você tem como ter uma vida santificada. Você pode se purificar. E é tão lindo, porque quando eu conheci o Luciano, eu falei, Deus, e agora? Como eu vou falar pra ele que eu tô me guardando, né? E sendo, né, ele já tinha 2 filhos, ele, né, vinha de uma outra aliança. Isso. A Ardala já tinha a filha dela. Sim. Então, assim, imagina... O cara com 37 anos, 37, como que eu falo pra ele, né? Tipo assim. E, amiga, também tem um detalhe que é bom tu contar, porque as pessoas podem pensar assim, mas como que ela conseguiu isso? Como que eles conseguiram se guardar, né? Lembra que quanto mais tu foi obediente, chegou um tempo em que aquilo, o domínio próprio, que cessou aquilo tudo que às vezes por muito tempo dominou ela, o que ela fez? Ela buscou no Senhor uma forma de como ela dominar sobre isso. Né? E até ela falou um dia pra mim, ela falou assim, amiga, eu tô até com medo, porque silenciou tanto, que será que isso vai voltar depois, né? Tu tava até preocupada. Eu falei, amiga, claro que vai, é que hoje isso não te domina mais. E o Senhor nos chamou para governar sobre todas as coisas. Então, emoções, sentimentos, isso não pode nos governar, né? Então, assim, ela foi ali, o que ela fez? Ela realmente entrou num propósito de fortalecer o espírito para que a carne perdesse toda a força, porque ali era um fruto da carne. Então ela buscou no Senhor o fruto do espírito para que ela pudesse governar sobre aquela carne. Isso mesmo, foi isso. E a gente, né, quando eu conheci o Lu, aí eu falei pra ele, tô num propósito de me guardar. Daí eu até falei chorando pra ele. Tipo, porque, será que ele vai aguentar, né? Bem no começo eu tinha certeza que eu ia casar com ele, sabe? Porque Deus falou pra mim.
Mas mesmo assim, né, fiquei com medo. E ele olhou pra mim, até eu postei um vídeo no meu Instagram sobre isso, nos meus votos eu falando sobre isso. Que ele falou, se eu não fosse pra ser teu esposo, eu não ia te esperar, mas como eu vou ser o teu marido, eu vou te esperar, eu vou te respeitar. Então, os dois no mesmo propósito é muito importante. Por isso que a gente fala, né, quando tá no caminho do Senhor e obedece, ele vai trazer um homem segundo o coração dele. Porque não adianta só um estar no propósito. Porque o dia que tu estiver fraca, e aí? Ele não vai conseguir, né? Porque às vezes eu tava fraca, e aí ele se mantendo firme, os dois conseguiam, não é? Exatamente. Lembra? Eu falava pra Sinara, amiga, ora por mim, porque eu não tô aguentando. E esse dia que virou essa chave, domínio próprio, foi uma terapia também, que aí eu conversei com a Sinara, e a Sinara começou a declarar e falar, tu não tá entendendo, vocês estão construindo tudo menos o sexo. Antes o sexo era tudo pra mim. Eu sempre falava, 90% é sexo. Gente, da onde? E o dia que eu não puder? E o dia que não tiver? O dia que eu tô doente? Sexo não sustenta um dia mal no casamento. Não sustenta. Então eu tava criando tudo. O mais importante, o sexo é importante. Claro. Muito importante quando tu é casado. E depois, né, assunto pra outro vídeo. Mas quando tu tá... É o amor, é o carinho, é o respeito. Sabe, o dia que tu tá mal, o teu marido te respeitar, te dar carinho sem segundas intenções. Então foi todo um processo que Deus fez na minha vida. E ela falou, olha que lindo, vocês estão construindo tudo menos o sexo. Muda a tua forma de... E ainda falei pra ti assim, amiga, não tem como o sexo não ser bom depois. Porque, gente, é o que eu atendo muitas mulheres e a gente fala, né? A mulher, ela é audição, né? E o homem já é visual, né? Então o que acontece? Aquele homem, eu brinco, que o homem não deposita o dia inteiro e à noite quer sacar, né? Eu brinco com algumas mulheres assim, por quê? Porque na verdade assim, gente, né, esse companheirismo, esse cuidado, né, esse respeito que o Lu, né, que é o marido da Ardala, teve com ela, gente, ele tava ganhando tudo o que um sexo melhor que podia ser não iria trazer. Não ia trazer. Então assim, ó, o respeito, o cuidado, o amor que ele teve, a paciência que ele teve, porque não foi fácil para Ardala, mas também não foi fácil para ele. E o que eles decidiram? Honrar ao Senhor. Porque isso é honrar o Senhor, isso é uma forma de adoração ao Senhor. Então, o Senhor, eles só estavam se guardando por um tempo e o Senhor foi tão maravilhoso com eles que não fez eles ficarem namorando 10 anos. Não. O Senhor ali, ó, 1 ano, mas 1 ano onde o Senhor estava preparando eles para isso que eles estão vivendo hoje. Hoje, eles têm, sabe, foi um processo... Foi difícil no começo? Foi. Mas olha quantas coisas, tem mais coisas lindas que o Senhor fez nesse processo do que a dificuldade de segurar um tempo ali o sexo, entende? Então eu falei pra ela, né, amiga, não tem como não ser maravilhoso o que Deus tem pra depois, porque não é isso que tá sendo o fundamento do relacionamento de vocês, né? Então... E a Sinara ainda falou nesse dia pra mim, não sei se você vai lembrar, eu ia falar assim, eu vou pedir pra Deus tirar isso. Aí tu falou, não, pede pra Deus te dar domínio próprio. Porque daí depois do casamento vai vir, minha irmã. Olha aí, ó. Porque eu falava pra tirar, ó, como a gente tem que cuidar o que a gente ora, né? E aí eu comecei a orar sobre o domínio próprio e aí o domínio próprio veio. Porque às vezes a gente ora errado, né? A gente pede de forma errada. Então, aconteceu, sabe? Foi um processo. Eu falo, a hora que realmente eu entendi, coloquei, eu falei, Jesus, hoje eu falo assim, eu lembro, sabe? Teve momentos difíceis. E aí, como é importante estar com amigas que te levam pra Jesus, sabe? De tu falar, ei, não tô aguentando, ora por mim. Tá difícil, mas se manter firme. E sabe uma coisa também que é muito forte que o Senhor fala? Filha, quando que tu tá, um exemplo, tu tá no processo pra casar, beleza. Aí quando você casa, você vai, né? Quando a pessoa não espera, tem outros obstáculos que acontecem no casamento. E aí a importância de você estar fortificada em Cristo, a base. Porque o que custa tu esperar um tempo pra viver a totalidade do que Deus tem? Porque o casamento, beleza, a gente casou, agora tem outras coisas, outras questões. E aí, como a gente tá firmado em Cristo, tem as aflições, mas é leve, é diferente do que, o exemplo, não ter obedecido a Deus, pensado só no sexo. A gente priorizou Deus. São coisas então, momentâneas, coisa né? Tipo, hoje eu vejo, sabe, como foi importante eu ter esperado, me santificado. Hoje acontece qualquer coisa, eu vou pra Deus, Deus fala. E é lindo, assim, o que Deus tá fazendo, sabe? Então eu falo pra você que, né, teve já, enfim, relacionamentos, né? Vale a pena esperar, vale a pena se guardar, vale a pena se santificar, sabe? E um dos maiores pecados na palavra de Deus fala da imoralidade sexual, né?
que você está fazendo mal para o seu próprio corpo. Então, a importância de você ter aliança, né? Exatamente. E assim, o casamento, tudo aquilo que a gente pôde contemplar, porque nós somos todos testemunhas vivas, né? Eu fui realmente madrinha, mas em todos os sentidos, né? Sim. Eu estava lá, foi uma forma de adoração a Deus, né? E assim, aqui o casamento, como tudo aconteceu, foi fruto de uma obediência, foi fruto de um processo, né? E que Deus Deus fez com tudo aquilo e muito além do que ela imaginava. Nossa. Gente, foi lindo o casamento, o local, a decoração. Comida. Gente, a comida maravilhosa, a bebida, Tinha os drink doces, a mesa de doces ali, sabe? Foi tudo tão lindo. Gente, foi lindo, foi maravilhoso, assim, não tinha como não chorar. Né? Eu lembro que eu bati algumas fotos, assim, porque a gente estava bem nos primeiros bancos, e eu via a filha dela chorando, a filha do Lu, né, que é a filha deles agora, né, tava chorando, né, quantos anos tem a do Lu? 7 anos, 6, né, pequenininha, chorando, olhando aquilo, e aí agora tu me diz, se essas crianças, né, essas meninas que viram isso, o que elas vão achar do casamento? Elas vão querer muito. Quando elas se tornarem adultas, elas vão olhar para esse casamento, pelo exemplo que eles estão tendo dentro da casa deles, e eles vão querer. Né? Então, assim, ali Deus estava curando o coração deles, ele em relação ao primeiro casamento, você, mas estava curando também o coração desses filhos, para que os filhos não cresçam traumatizados em relação ao casamento, mas que eles olhem para aquilo ali, para o casamento dela e vejam assim, vale a pena. Ainda tem como ser diferente. Talvez hoje, como crianças, não. Mas lá na frente eles vão lembrar disso. Então, foi maravilhoso mesmo, assim. Deus é de detalhes. Mas é obediência, né? Eu falo, está disponível para todos. Mas quem está disposto a obedecer, né? É renunciar à carne. Foi muito jejum, oração na madrugada. Então eu me fortificava na palavra. E é aquilo que a Sinara falou. Deus usava a vida dela, ela vinha me dar uma palavra, eu ia, fazia. Orava, não, né? E fazia. Porque não adianta. A Sinara pode falar, enfim, pra ti, né, na direção do Senhor e tu não fazer. Aí tu é escolha, né? Então hoje, se você realmente quer, peça ao Senhor e Ele vai fazer, Ele vai conduzir, tá disponível. Então, acho que é isso, né, amiga? Eu quis trazer o testemunho dela, porque eu sei que em alguns lugares que eu já fui, e eu conto esse testemunho dela, de vez em quando eu tô contando esse testemunho dela, sabe? Quando eu encontro mulheres que estão sozinhas ou que passaram por um divórcio e acreditam, às vezes, por tudo que já falaram, por tudo que já aprendeu, de que não existe mais, não dá mais para ter um relacionamento saudável, para ter um casamento feliz. E eu acredito que sim, porque ainda existem homens e mulheres de Deus nessa terra. Existe. Né? E eu tenho certeza que você que está aí me ouvindo, que está ouvindo esse testemunho, né, eu espero que você seja tocada por isso, que Deus possa falar ao teu coração e que pelo menos, você se dê o direito, se dê a permissão de pegar um papel e uma caneta e escrever ali as características do homem que você espera, da mulher que você espera, né? Como você sonha, porque eu lembro que teve uma moça que eu atendi, olha que interessante, o importante de você anotar e mostrar isso para Deus, colocar isso para Deus. Teve uma moça que ela também, né, o marido acabou adulterando e foi embora e abandonou ela. E aí ela já deve ter uns 2 anos, e ela disse que ela fez uma cartinha para Deus. E ela fez uma cartinha para Deus e ali ela colocou os detalhes de como ela queria esse marido, de como ela queria ser cuidada. E que ela queria um homem cristão, um homem de Deus, de verdade, aquela coisa toda, né? E aí ela, nesse atendimento com ela falou que ela estava conversando com uma pessoa, estava conhecendo uma pessoa e tal, e eu não sabia que ela tinha feito uma carta. Só que naquele dia eu falei assim, tu já fez uma carta para Deus? E ela começou a rir, ela falou assim, já fiz. Já vi. Eu falei, tu já fez? E essa pessoa que você está se relacionando, o que você escreveu na carta, ele tem as características, é como você pediu? Sim. Aí ela ficou me olhando, ela falou assim, não é. Eu falei assim, então por que você está se enganando com ele? Porque se você pediu para Deus, nos detalhes, você tem que estar atento aos detalhes. Então, peraí, se eu pedir assim para Deus, essa pessoa não tem nada daquilo que eu pedi, ou seja,
eu estou sendo enganada porque eu quero. E aí eu falei pra ela, não una por sentimento aquilo que não é propósito de Deus, porque às vezes a gente busca alguém, a gente busca um relacionamento por carência, e aí é o grande problema de tudo, porque a gente vai por uma necessidade, não por um propósito. Então cuidado quando você for buscar, cuidado quando você, porque você que está solteira, sozinha agora, você está numa posição de que você pode escolher. Aproveite isso, busque no Senhor, peça pro Senhor sabe? Porque o Senhor tem. Ele não tem o perfeito, porque perfeito a gente não é, mas ele tem o melhor pra ti. E ele tem, porque tem coisas que é após o casamento que a gente vai se conectando ainda mais, porque tem coisas, porque o casamento não é perfeito, né, Ardala? Não é porque você viveu tudo isso que não tem, né? Tem os obstáculos, né? Porque isso relacionamento, é isso. Né? Mas a diferença é o quê? Que ela está com aquele homem que Deus tinha pra ela. Isso. E é aquela coisa, né? Tu tá firmada em Cristo, gente. É assim, ó. Acontece qualquer situação, eu e meu esposo, a gente dá as mãos e a gente vai orar. E Deus vem com a gente tá... brigou por... Não, vem aqui, vamos orar. Porque a gente tá firmado na rocha. É diferente, não é qualquer vento que vai derrubar. Então, às vezes, eu tô namorando com uma pessoa, eu não tenho certeza. Pare! Né? Eu falo para as meninas. O namoro é pra isso? O namoro é pra isso. E assim, conhecer... uma coisa que me falam, que eu... Até fica de alerta, porque, tem que provar, fazer um test drive. Gente, não existe isso. Para com isso. Não existe. Vocês acham que Deus ia unir duas pessoas, ia ter todo esse processo e não ia ser bom? Não faz sentido. Não cai nessa enganação do diabo. Isso porque mesmo. não existe test drive. Tem que testar pra ver se é bom. Não precisa testar. Deus, ele sabe o que tu gosta. No teu mais íntimo, as pessoas têm vergonha de pedir coisas pra Deus. Mas Deus conhece nosso íntimo, ele sabe que eu gosto. Então hoje, como esposa, o meu marido, eu falo, é lindo, é uma coisa que eu nunca vivi. Sabe, a relação mesmo é algo tão puro e bom que eu não sei explicar em palavras. É algo que como é que pode ser tão bom que isso possa existir, né, amiga? Isso, é lindo demais o que o Senhor faz. Então não vem com essa de testar se é bom ou não é bom. É aquilo que a gente falou. Não tem como não ser bom se ele te respeita, se ele te ama, se ele aguardou o tempo do Senhor na tua vida, querida. Não tem como não ser esse. Olha, porque hoje em dia a gente sabe o quanto tá difícil, né? O quanto hoje tudo é pra ontem, é momentâneo. Não, vamos viver os prazeres, vamos viver o que a vida tem agora, a gente não sabe o amanhã. Não, gente. Isso são os padrões do mundo, mas a palavra diz, não se amoldem aos padrões do mundo. Então não se amolde a isso. Não importa o que as pessoas estão falando ao teu redor, o que você está vendo ao teu redor. Olhe para o que o Senhor está falando. Isso. Porque a Ardala, ela poderia ter parado por todas as motivações equivocadas que teve ao redor dela. Pessoas falando, pessoas cristãs, pessoas do meio, dizendo assim... Tu vai passar vergonha? Só faltou dizer isso pra ela. Que vergonha que tu vai fazer a nossa família passar, porque, né, tu vai envergonhar o nome de Deus, porque não vai acontecer isso que tu tá fazendo. Imagina, quem que faz um chá de lingerie profeticamente? Sabe quem faz? Aquela que confia em Deus. Aquela que não caminha por vistas, mas caminha por fé. Então, não vai por vista, vai por fé. Então, nós queremos, né, abençoar a vida dessas mulheres aí, amiga. Declarar, né, que o que o Senhor fez na minha vida, que o Senhor faça em você que está assistindo, e que você está buscando, né, um homem, uma mulher, né, do Senhor, continua, vale a pena esperar. E quando o Senhor trazer uma pessoa, ora, sabe, viva o cortejo, que é lindo, né, o cortejo, a gente fala que é essa coisa de conquistar, deixa o homem te conquistar, você conhecer ele, sabe, isso é maravilhoso, poder viver. E depois, pra vocês casar, vocês vão ter o resto da vida pra namorar, né, meu Deus. É isso mesmo. E com a bênção de Deus, né, então... Vale a pena que o Senhor faça, né, mais uma vez. Amém. Então, nós queremos te abençoar com essa palavra e eu te espero no próximo episódio. É tempo de florescer. Amém. Obrigada, amiga. Maravilhoso.